203 apresenta Amor ou Ambição. A protagonista de Senhora, Aurélia Camargo, é filha de uma costureira pobre que está muito doente e prestes a morrer. Sugere então que a filha se ponha à janela para encontrar algum pretendente, conhecendo Fernando Seixas, um rapaz supérfluo e interesseiro, com quem deseja se casar. O rapaz, porém, troca Aurélia por Adelaide Amaral, uma menina rica que proporciona um futuro mais promissor. O tempo passa e Aurélia torna-se órfã e recebe uma herança enorme do avô. Com a fortuna que adquire, a moça ascende socialmente e começa a ser vista com outros olhos, principiando a ser cobiçada por pretendentes interesseiros. Aurélia resolve se vingar do abandono sofrido e se propõe a comprá-lo. Os dois, por fim, casam-se. Aos 18 anos, Aurélia Camargo surgiu nos bailes da sociedade fluminense. Muito bela, uma rica, a órfã era sempre acompanhada por Dona Firmina Mascarenhas, uma senhora viúva, pois naquela época não ficava bem para uma moça ser vista só. Aurélia tinha também um tutor, seu tio Lemos, mas ele não parecia influenciar muito na vida da jovem, que se mostrava muito independente em seus pensamentos e ações. Cercada de pretendentes, Aurélia os desdenhava. Sabia que todos só se interessavam em sua herança. Com ironia, ela brincava com a situação. Avaliava os pretendentes como em um mercado, estabelecendo cotações para cada um deles. Mesmo sabendo disso, os jovens continuavam perseguindo. Assim que Lemos propôs o casamento para Fernando, ele logo aceitou, junto com uma quantia em um envelope, que seria uma espécie de dote, para selar o compromisso. Fernando sentiu uma terrível vergonha de Aurélia, já que havia recusado um casamento com ela no passado, para casar-se com Adelaide, uma moça que lhe ofereceu um dote de 30 contos de réis. Estava concluído a vingança de Aurélia, e ela então casou-se com Seixas. Dois anos antes desse casamento, residia à rua de Santa Teresa uma senhora pobre e doente. Era conhecida por Dona Emília Camargo e tinha uma filha jovem. Passava por viúva, embora houvesse algumas pessoas que desconfiavam que essa viuvez era de fachada, para disfarçar o abandono de algum amante. Porém, algumas coisas eram verdade. Dona Emília, ainda moça, se apaixonou por Pedro de Souza Camargo, pai de Aurélia, no qual havia reciprocidade. Ele animou-se a pedi-la em casamento. Era filho natural de um fazendeiro abastado que o mandara estudar medicina. O velho turrão, porém, quando soube da família do filho, não aceitou de primeira esse casamento. Seixas ouvira falar da menina de Santa Teresa, e a um jantar de fim de tarde, os amigos convidam Seixas para um passeio, mas na realidade era para ele conhecer Aurélia. Em frente à casa de Dona Emília estava Aurélia, com véu para recatar sua beleza. Olhando a Aurélia, de perfil, não pôde conter Fernando que não exclamasse. Seixas admite que Aurélia era muito bonita. Nessa noite, Aurélia, trabalhando, recorda da figura de um moço que a observava, mas não se recorda de sua face. 2 dias depois, Seixas, ao passar pela rua de Santa Teresa, mas só, desta vez, de longe seus olhos encontraram os de Aurélia. Seixas passou a frequentar a casa de Aurélia. Certo dia, ele declarou seu amor para Aurélia e o coração dela disparou de felicidade. Seixas questiona Aurélia se ela o ama, e Aurélia estranha a sua pergunta. Pensava ela que Seixas já sabia de seu amor a partir do primeiro olhar. Entre os pretendentes de Aurélia estava Eduardo Abreu, apaixonadíssimo por ela. Não perdeu tempo e foi logo pedindo a mão de Aurélia em casamento. No entanto, Aurélia não aceitou o pedido e disse: Aurélia diz que ama outro.
A mãe de Aurélia questiona esse outro e pergunta se era Seixas. Dona Emília queria saber as reais intenções de Seixas e o convidou para uma conversa. Ele garantiu para Dona Emília que suas intenções são as mais puras, mas naquele momento não tinha como sustentá-la como ela merecia. Mas afirmou que amava Aurélia. Seixas, apesar de seu amor por Aurélia, era ambicioso e galanteador. Um dia, em sua passagem para a casa de Aurélia, observava uma jovem na janela. Era Adelaide Amaral. A moça era comprometida, assim como Seixas, e mesmo assim retribuiu o cortejo galante. Adelaide era rica, filha de Tavares do Amaral, empregado da alfândega. Fernando deixa Aurélia por Adelaide, pois ele almejava o luxo e o conforto. Após ser abandonada por Fernando, o pai de Aurélia veio a falecer. O avô paterno de Aurélia, que não via com bons olhos a família de seu filho, resolve se redimir e deixar sua herança para Aurélia, sua neta, em seu testamento. Tempos depois, ele morre. E logo em seguida, a mãe de Aurélia também veio a falecer. Aurélia, agora, sendo uma jovem órfã, aceita a companhia de Dona Firmina, uma parenta distante, como uma mãe de encomenda, e o tio Lemos como seu tutor. Seixas então demonstra um mal-estar devido ao que Aurélia havia lhe dito antes. Ele sentia-se brutalmente humilhado na vingança dela contra ele. Ele passou a conhecer a casa onde Aurélia possuía sua grande riqueza. Ao cair em si, ele percebe que perdeu a linda mulher que amou e que jamais deixaria de amá-la, e que de uma vez por todas nunca iria encontrar uma mulher como Aurélia Camargo. Seixas se desfaz de toda a riqueza que há na casa e passa a comprar seus pertences pessoais. Na hora do almoço, ele se depara com Aurélia e Dona Firmina. Aurélia estava com um sorriso radiante e Seixas vai cumprimentá-la. Ao deparar com seu cumprimento, Aurélia coloca sua cabeça na espada do Fernando, para poder beijá-lo, pois Dona Firmina não poderia saber que o amor deles é uma verdadeira farsa. O relacionamento deles é um verdadeiro disfarce, ou melhor, algo que só vive de aparências. Nas ruas estão de mãos dadas, são gentis e trocam carinhos. Sozinhos são rudes, trocam acusações e palavrões. Seixas é praticamente escravo de Aurélia. Afinal, ela é dona de toda a fortuna. Dessa forma, ele realiza todas as suas vontades. Nessa parte, os caprichos e contradições de Aurélia são ainda maiores. Horas com raiva vingativa, outras doce e apaixonada. Além da grande transformação de Fernando, que não utiliza da riqueza de Aurélia, se tornando um homem modesto e sempre presente na repartição onde trabalhava, adquirindo sem perder a elegância, uma dignidade e um caráter que nunca teve. Chega o casamento de Torquato e Adelaide, onde o casal Fernando e Aurélia estão presentes, e no momento da valsa, ele, com o susto de um relâmpago, se beijam pela primeira vez. Depois disso, ela desmaia, e Fernando percebe que quanto mais ela o pisava, mais ele estava apaixonado. Aurélia, por ódio de ter comprado Seixas, mas não ter ele como amor e sim como um escravo, acaba querendo se separar, mesmo que isso manchasse a sua imagem. Decidida da separação, Fernando decide trabalhar fortemente para pagar seu resgate, conseguindo devolver os 100 contos de réis para Aurélia. Porém, ao se despedir, ela se declara, então eles se beijam com a atitude dela. Ele torna-se o senhor naquela noite. Ela o mostra o testamento que havia feito na noite do casamento e deixava toda sua riqueza a ele, mostrando que havia se casado por amor, que sempre o amou, e finalmente os dois ficam felizes e juntos.